aparecer aqui. Beleza, Thales está gravando. Valeu, Thales. Vamos continuar, então. Beleza, vamos lá. Pessoal, o livro ele traz um exemplo, e é um exemplo bem interessante. Eu vou usar esse exemplo para a gente começar a nossa explicação, e aí depois eu vou passar um exercício que não tem no livro, tá? Mas é um exercício para a gente fixar o conhecimento, tá? Ele não tem no livro, mas não tem problema. Importante que a gente consegue fixar o entendimento com esse exemplo que eu vou dar. Esse daqui eu vou copiar o do livro. Vou pegar aqui os dados dele. Conseguem ler? Nesse tamanho tá bom aí? Vamos lá. O cilindro do pistão do motor de uma motocicleta é construído em liga de alumínio, tendo a altura H, ou seja, essa é a altura do cilindro, tá? A altura total aí de 100 milímetros e um diâmetro externo de 50 milímetros. Repare, ele está mostrando o diâmetro do cilindro, tá? O diâmetro externo é 2 vezes o raio externo, tá? O R1. Sobre condições típicas de operação, uma taxa total, tá vendo? O Q total, quem é Q total? Q total que a gente viu aqui, ó. Esse é o meu Q total, tá? Meu Q total é de 2 kW, ou seja, a taxa de transferência é de 2 kW, que é transferida do cilindro para o ambiente a 300 Kelvin, com coeficiente de convecção de 75 watts por metro quadrado Kelvin. Isso aqui é quem? Isso é H, tá? O H do ambiente é 75 watts metro quadrado Kelvin. Aletas anulares, essas criancinhas aqui, são fundidas integralmente com o cilindro para reduzir a temperatura do mesmo. Considere 10 destas aletas. Meu N, então, é igual a 10, com espessura igual a 4 milímetros e comprimento igual a 20 milímetros. Então, ó, aqui ele montou para mim o esquema, tá vendo? A espessura de cada aleta T é igual a 4 milímetros. O comprimento da aleta, o meu L aqui é 20 milímetros. Então, quem é meu raio 2? Se o meu raio 1 era 25 milímetros, meu raio 2, 25 mais 20, 45 milímetros. Ok? O meu ar, ele já colocou o coeficiente aqui, e a temperatura do ar. Aí ele pergunta, qual é a redução da temperatura do cilindro? Qual é a redução da temperatura do cilindro que pode ser atingida com o uso da aleta? Qual é a redução? Na verdade, eu vou até mudar isso aqui. Vamos alterar isso daqui, porque eu não quero mexer ainda com temperatura, não. Eu quero saber qual é a redução, não da temperatura. Vou alterar só esse pedacinho aqui, tá? Risquem esse pedaço e vamos reescrever isso aqui melhor. Para a gente primeiro entender aqui. Risquem ele. Eu vou perguntar uma outra coisinha aqui. Opa, opa, opa. Acho que eu vou reescrever esse negócio aqui. Esse negócio não tá legal, não. Eu já tinha preparado ele aqui de outro jeito, senão vou ter que refazer meus cálculos tudinho aqui. Vou aproveitar só isso aqui e vou reescrever esse carinha. Tá? Um exemplo aqui. Deixa eu reescrever ele então.
vou mudar um pouquinho esses Hs, tá? Meu Deus do céu, difícil. Você não sabe qual é o que? Reescrevi aqui que eu tinha feito esse exemplo diferente, os valores não bateriam com o que a gente iria calcular aqui, prefiro manter esse daqui, tá bom? Então, considerem, a gente vai considerar desse jeito ali, aí alguns valores aqui acabam mudando. Alguns valores vão mudar, por exemplo, o H não é mais assim, meu T também não é isso aqui, esse carinha não é isso. Esse daqui se manteve? Manteve, né? L igual a 20, manteve. Ok, a gente então vai usar esses valores aqui. O meu Hzão, 150, meu diâmetro continua sendo 50 milímetros, o ambiente está a 300 Kelvin, a temperatura do cilindro é 500 Kelvin, e o meu H, ele é 50 watts metro quadrado. A espessura da aleta 6 milímetros, comprimento 20. Ok, qual é o ganho na taxa de transferência de calor? É isso que ele quer saber. Ora, esse cilindro, se ele não tivesse aleta aqui, ele estaria transferindo calor, ok? Ele estaria mandando calor aqui para fora. Vamos calcular então primeiro qual que seria a taxa de transferência sem as aletas? Primeiro eu vou fazer esse cálculo aí. Vocês lembram da fórmula? Alguém lembra da fórmula? Quem escreveu aqui, voltou. Ah, tá, eles tinham voltado, né? Vou colocar Q de cilindro, tá? QC, ou seja, do cilindro, tá bom? Às vezes quando ele some aqui, rapaz, não dá para entender esse bicho, não. Quem é QC? Alguém lembra aí da fórmula? Deixa eu ver se a gente tem ela aqui. Oh, ela aqui. Então, se eu quero saber, na verdade, eu quero saber quanto que está trocando lá no cilindro, ou seja, no raio lá, né? Ok? Então, é quem? Aqui está mostrando já para a gente, ó.
eu tenho que olhar aquela areazinha lá, né? Aquele comprimento meu lá, ó, é 2π. Tá vendo? Aqui, ó, achei ele, ó. É esse carinha aqui, ó. O meu Qzinho, que está sendo feita a transferência lá na superfície cilíndrica, ele, na verdade, ele é HA vezes 2πr, o raio, vezes o comprimento, vezes o diferencial de temperatura. Então, vamos copiar esse carinha para lá. Ai, eu acho que eu trouxe tudo. Não tem problema, não. Apago aqui. E a gente só reescreve esse carinha aqui. Vou colocar SA de 100 aleta, tá bom? Então, minha taxa de transferência sem a aleta, ela é meu H vezes 2πr, R de quem? R do cilindro, ó, ou seja, R1, tá bom? 2πr1, que eu primeiro quero calcular 100, como se não tivesse aleta nenhuma, vezes o comprimento. Quem é meu comprimento? Hzão. Então, vou tirar esse L aqui e vou colocar Hzão no lugar dele. Vezes o diferencial de temperatura. Eu sei quem são as minhas temperaturas, né? A minha temperaturazinha aqui, tá vendo? Na superfície 1 aqui, menos o infinito. Então, vamos reescrever isso? A gente vai calcular, vai achar quem seria a taxa de transferência sem as aletas. H, a gente viu lá que é 50. Aqui, ó, 50. Então, 50 vezes 2π vezes meu R1 é 25 milímetros, mas aqui eu tenho que colocar em metro, porque tudo que eu estou calculando está em metro, entendeu, Thales, Roberto? Então, tem que colocar em metro. Meu R1, então, 25 milímetros, ou eu coloco 25 vezes 10 a menos 3, ou 0,025. Opa, 0,25, que é a mesma coisa, tá bom? Vezes o H. O H, 150 milímetros. Ou eu coloco 150 vezes 10 a menos 3, ou 0,150, que é a mesma coisa. Vezes o diferencial de temperatura, que é de 500 Kelvin para 300 Kelvin. Então, 500 menos 300. Quanto que deu isso aí? Como eu trabalhei em todas as unidades do SI, eu não me preocupei com unidade, tá vendo? Se eu tivesse trabalhado com unidades diferentes, eu tinha que lançá-las aqui para poder saber quanto que deu. Alguém fez aí? O meu cálculo aqui deu 236. 236 watts. Deu isso aí o de vocês? Deu 235,61. Arredondar. Beleza. Isso é a transferência sem as aletas. Mas o problema, ele pede o seguinte: qual é o ganho na taxa de transferência de calor com a inserção das aletas? Então, o que eu preciso calcular? Na verdade, eu preciso calcular o quanto que vai ser com as aletas. O meu Q, isso aí, Thiago. O meu Q total. Porque quando eu estou olhando aqui, eu estou olhando sem aleta. Mas quando eu quero inserir as aletas, eu tenho que calcular as aletas mais o que fica aqui na base, ó. Porque não é só a aleta que vai trocar temperatura. A base também troca a temperatura, o que está exposto aqui, ó. Então, na verdade, o que importa para mim é esse Q total aqui, ó. Ele que é importante, porque ele é toda a troca de calor que vai ter, tanto na aleta quanto no que sobrou da base. Perceberam, pessoal? Então, vamos lá agora calcular quem é meu Q total. Bom, primeira coisa, eu tenho a quantidade de aletas? Ele falou para mim quantas são? Falou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 aletas.
Já sei a quantidade. Eu tenho H? Tenho. Eu tenho θB? Tenho. θB é a temperatura aqui da base menos a temperatura do ambiente, que vai ser 200. Beleza. Eu tenho a área da superfície da aleta. Eu não tenho pronto, mas eu sei calcular, né? Então, vamos lá aqui colocar quem é a área da superfície da aleta. Eu acho que eu devo ter posto esse trem aqui em algum canto aí. Aqui, ó, a área da superfície da aleta é P vezes L. Tá vendo? Mas, Bruno, P vezes L, esse cara eu acho que não funciona aqui. Então, pessoal, a gente pode recorrer àquela tabela 3.5. Porque lá, ó, o meu caso é um caso anular. Aqui é minha área, tá vendo? Se eu vou por aquilo lá, eu me lasco. Porque aquilo lá é para um outro caso. Mas como eu estou querendo saber sobre eficiência, sobre as aletas, eu venho nessa tabela 3.5. A minha área superficial para a aleta anular é isso aqui, ó. Por isso que eu falei com vocês da importância dessa tabela. Para fazer o exercício, vocês vão precisar dessa tabela. Os outros exercícios que eu jogar também tem que olhar nessa tabela, tá? Então, é 2π vezes raio 2 corrigido ao quadrado menos raio 1 ao quadrado. Vamos jogar isso lá? Vou jogar o que eu não tenho aqui, tá? Isso é 2π. Multiplica raio corrigido. Esse negócio, esse programinha enjoado, ele não vai aceitar. Tem que jogar aqui. Ao contrário, raio 2 corrigido ao quadrado. Ai, meu filho, não briga comigo. Isso. Menos. Raio 1 ao quadrado. Pronto, copiei certo. Copiamos, ó. Ok? Eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Pela tabela 3.5, tá bom? Letra anular. Achei minha área. E a base? Área da base. Área da base eu acho que eu tenho aqui, hein? A área da base, ele falou que é a área que está exposta. Ora, a área que está exposta é esse pedaço aqui, ó. Eu nem sei se ele vai colocar aqui para a gente área de base, ó. Não, ele não coloca uma fórmula, porque aí a gente vai ter que pegar e olhar o que sobrou ali, tá? Mas primeiro vamos calcular esse carinha aqui. Vamos deixar ele pronto, depois a gente se preocupa com esse carinha de lá, tá? Eficiência, vamos lá. Eu tenho eficiência? Eu não tenho, mas eu tenho um gráfico aqui que se eu fizer esse resultadozinho aqui, eu descubro a eficiência da aleta anular. Então, vamos jogar esse carinha aqui, essa fórmula muito doida? Vamos lá. A fórmula é comprimento corrigido, né?
3/2. Opa, não ficou legal não. 3/2. Que multiplica. Esse programa aqui não vai deixar eu fazer o que eu quero. Tem que jogar antes. Acho que agora vai. Prontinho. Então, para a gente calcular pelo aquele gráfico, ele pede essa fórmulazinha aqui, ó. Eu achando o valor dessa fórmula, eu consigo descobrir aonde que ele está aqui, e com isso, calculando o meu R2 corrigido, o meu raio 2 corrigido, eu também descubro qual é essas linhas aqui para poder saber a eficiência, ok? Então vamos lá, vamos primeiro calcular isso, depois a gente calcula o R2. Mas quem é raio, o LC, o comprimento aqui, ó, quem é meu AP? Ele está mostrando aqui para mim quem é, então eu também vou colocar lá, porque a gente também precisa dessas informações, né? É L mais T/2, não é isso? É AP. AP é LC vezes T. Isso que é AP. Ok, eu acho que agora a gente já consegue calcular tudo isso aqui, tá bom? Vamos calcular primeiro, então, LC? Quem é meu L, que ele falou? 20, tá vendo? Como eu estou trabalhando com metro, 0,02, tá bom? Quem é a minha espessura? A minha espessura, ele colocou como 6 milímetros, então 0,006. Alguém, por favor, me dá esse valor de LC aí? Zero vírgula 023. 0,023 metros, tá bom? Vamos agora para AP. AP vai ser 0,023 vezes a espessura, né? Que é 0,006 metros, né? Que a gente está trabalhando em metros. Ele não me deu o valor. Deu quanto aí? É 138 vezes 10 a menos 6. 8 vezes... Vai ser não seria um... Não, vai ter que colocar um asterisco aqui mesmo. 10 elevado a menos 6, né? Isso. Menos 6 metros, né? Que isso aqui a gente está... Não, é metro quadrado, né? Metro vezes metro, metro ao quadrado. Ok?
Se vocês não quiserem colocar unidade, não tem problema. Eu estou sendo um pouquinho preciosismo aqui, mas não teria problema não, tá? Agora, pessoal, é só lançar esses carinhas ali dentro e descobrir quem é isso aqui. Meu LC eu já sei quem é assim, 0,023. Meu H é 50, tá vendo? Então, vou só escrever esse carinha aqui, ó. 0,023 elevado a ele, H 50, K. Quem é o K? O exercício não me deu, mas ele me deu qual é o alumínio. Então, você tem que ir lá naquela tabela do apêndice A, tá bom? Lá na tabela do apêndice A, pela tabela, repare que o exercício te dá 500 Kelvin, mas lá na tabela você não tem 500 Kelvin, você tem 400, você tem outros valores. Então, a gente vai usar um K aqui aproximado, tá bom? Pela tabela lá do apêndice A, a tabela A1. Eu vou usar o valor que está lá de 400 Kelvin, 186 watts por metro quadrado, vezes AP, que é 138 10 a menos 6, tá bom? Vai colocar aqui, ó, usando K igual a 100 watts metro quadrado Kelvin pela temperatura igual a 400. Isso aqui é só para vocês saberem de onde que eu tirei esse valor, tá bom? Quanto que deu esse resultadozão aí? Eu só fiz 5 não, mas deu 1,08. 1,08. Rapaz, deu meio diferente do que eu tenho aqui. Era para você ter achado algo próximo de 0,15. Deixa eu tentar de novo. Vamos lá, eu vou fazer por partes aqui então. 0,023 elevado a 3 sobre 2. Dá 6 vezes 6,08, 10 a menos 6. O primeiro resultadozinho ali. Colocar só 6. 6,08, 6. Vezes, vamos ver agora o outro resultado. Esse resultadozinho aqui, ó. 50 dividido por 186, dividido por 138, 10 a menos 6. Raiz disso, né? Porque 1 sobre 2 é raiz. Deu 44,13. Vezes 6, 10 a menos 6. O meu deu um resultado ainda pior do que o seu. Peraí, deixa eu refazer aqui. O meu deu um resultado ainda pior. O meu erro está aqui, ó. Quando eu fiz esse cálculo aqui, saiu errado. Não é 6. É 3,48. 10 a menos 3. Vezes 44,13. Agora sim. Isso aqui deu aproximadamente, aqui o meu deu 0,153, tá? Vou colocar 0,15. Deu 0,153. Bom, então 0,15. Conseguiu chegar nesses valores aí, Roberto? Vamos lá. Depois você testa aí, tá? Esse valorzinho aqui é esse carinha aqui, ó. Deixa eu riscar para vocês aqui. Esse valorzinho é esse valor.
Esse valorzão aqui é esse daqui, tá bom? 0,15. O que que eu tenho que fazer aqui agora? Esse 0,15 que eu achei, eu tenho que ir lá e olhar no gráfico. 0,15, cara. 0,15 está mais ou menos aqui, ó. Ok? 0,15 está mais ou menos aqui. Então, qual é a minha eficiência? Nem importa eu fazer esse R2 sobre R1, ó, porque aqui está tudo embolado, tá vendo? Então, não importa. Como é 0,15, ele é mais ou menos aqui, ó. Ele é quase 100%, tá vendo? Vocês conseguem enxergar isso? Se eu for traçar aqui, eu não vou ser preciosista, não vou agir com preciosismo aqui. Mas aqui está 0,25, certo? Então, 0,15 está mais ou menos... Vixe, rapaz. O tamanho do troço que subiu aí. Ai, calma aí. Então, aqui está 0,25. 0,15 está mais ou menos aqui. Ok? Aqui teria que fazer o cálculo, mas nem precisa, tá? Nem precisa disso aqui. Tá tão embolado as coisas aqui que não precisa. Eu não sou tão precioso. Aqui é 90. Aqui, então, seria um 96, 95, 96, tá vendo? Vamos pegar o pior caso, 95%, tá bom? Por essa tabelinha aqui, por esse gráfico, é mais ou menos 95%. Eu vou tirar essa linha aqui para não confundir depois o pessoal que não viu. Então, avaliando o gráfico, eu acho que tem aproximadamente, aproximadamente, não é certinho, né? 0,95 ou 95%, tá bom, pessoal? O gráfico que ele traz em percentual, mas eu já posso 95% é a mesma coisa que 0,95, tá? O que ainda me falta para eu calcular aqui, ó? Que eu quero saber isso. Eu já tenho N, já tenho o percentual, já tenho a eficiência, tenho H, tenho a área, tenho θB. Vamos calcular θB. θB, se vocês lembrarem lá, pegar e olhar, lá naquela tabela que eu mostrei para vocês, quem é θB está aqui, ó, é a temperatura da base menos a temperatura do infinito. Ok? Então, é a temperatura da base menos a temperatura do infinito, que na verdade é a temperatura do ambiente, né? Às vezes eu uso essa expressão, mas é a temperatura do ambiente. Isso é quanto? Da base, eu sei que é 500 Kelvin, menos o ambiente, que é 300, isso é 200 Kelvin. Beleza. Calculamos já a área aqui, nós não calculamos, né? A área da superfície, falta calcular ela, ó. Eu joguei a fórmula, mas não calculei. Certo? 2π, quem é o raio 2 aqui, ó? O raio 2... Mas é o raio 2 corrigido. Esse é o problema. Então, tem que lançar o raio 2 corrigido, tá? Rapaz, o negócio aqui é meio feio, tá? O meu raio 2... Ô, meu filho, não faz isso com o papai. Isso. Meu raio 2 corrigido. Vamos lá para a tabela agora. Que eu não vou saber de cabeça quem é raio 2 corrigido. Ó, raio 2 corrigido, a letra anular é R2 mais T sobre 2. Então, ele é... Quem eu posso copiar? Você, vou copiar você. R2 mais T sobre... Uai, que é isso, rapaz? Isso.
R2 é 45, tá? Tem que jogar 0,045, transformei para metro, tá bom? Mais quem é T, 0,006 dividido por 2. Quanto que deu esse trem aí, por favor, se alguém fez? 0,048. 0,048. Show! Agora é só eu jogar esse valorzinho aqui, ó. Para mim demora mais aqui, pessoal, porque eu fico fazendo aqui no computador, né? Mas para vocês aí deve ser bem mais rápido, né? Raio 1, eu já sei qual é, que ele me deu, 0,20, é isso? Não, 0,25. 0,025, que é o raio 1, né? Ao quadrado. Ok? O meu deu um número bem pequeno aqui. 0,01. Só que como a gente tem muita letra, acho que dá para a gente pegar uma outra casa, mais casas. 0,0105, tá? Buscar mais um pouquinho, porque senão a gente acaba perdendo. São 10 aletas, depois isso pode fazer diferença para a gente, tá? Ok. Falta mais alguma informação, pessoal? Já tenho. Falta a base, ok? Falta a base. Bom, se eu for olhar a base inteira, é uma coisa. A base inteira é até fácil de calcular, ou seja, se eu for olhar a área desse cilindro aqui fora. É a mesma coisa da que eu comentei com vocês lá no início aqui da área superficial. Eu não posso olhar volume. Se você fizer aqui, por exemplo, 2πr ao quadrado, perdão, πr ao quadrado vezes o h, você calculou o volume. Eu não quero isso, eu quero calcular só a área desse cilindro aqui. Só que depois também tirar a área que sobrou aqui, ó, dessas espessuras, tá? Então, se eu vou calcular, vou colocar aqui só para calcular. Só para a gente calcular a área superficial do cilindro, tá? Para calcular. Opa. Usamos a circunferência, vezes o comprimento, né? Ou seja, 2πr vezes o Hzão. É isso que eu uso para calcular. Só que o detalhe é o seguinte, eu tenho aletas. Então, não adianta eu calcular só assim, porque desse jeito aqui eu estou calculando tudo. Então, eu tenho que tirar as aletas. Infeliz. Ok. Então, agora vamos fazer a área da base fazendo essas considerações que eu mostrei para vocês ali, tá? Então, primeira coisa, 2πr. Quem é esse R? Esse R é o raio 1. É o raio 1, tá? É o raio 1. Porque é da base. É aqui, ó, da base. Raio 1, tá bom? Raio 1. Opa. Vezes quem? Vezes o comprimento. Vezes o comprimento. Mas repare, eu não posso usar Hzão, porque eu tenho um monte de T aqui, ó. Então, eu tenho que fazer Hzão menos a quantidade de T que eu tenho aqui, que são 10 vezes T. Ok? Vezes Hzão menos 10
T. Tranquilo? Conseguiram pegar isso aqui, o que eu fiz? Vamos lá, então. Agora eu vou jogar os valores, tá? 2π, o carinha aqui é 0,0... vamos colocar um multiplicado aqui para não confundir. Rapaz, a cabeça já tá bugando aqui, hein? 0,150, que é a altura, beleza? Menos 10 vezes 0,006. Ufa! E aqui é a área da base, AB, ou seja, a área exposta lá da base, tá bom? Quanto que deu isso aí, pessoal? Jesus! Deu 0,0141. 0,0... 141. Eu peguei mais casos, né? Falou pegar mais casos, não sei. Isso, tá ok. Posso fazer Beleza. Precisamos de mais alguma coisa? Não, né? Agora nós temos tudo que a gente precisa. Agora vamos calcular esse carinha. Isso é igual 10... cadê o vezes aqui? Vezes 0,95 vezes a área da basezinha ali que deu 0,0105. Opa. Ok? Vezes 200 Kelvin. Faltou H, hein? Não joguei H. Aqui, H. H foi 50? 50, né? 50. Calculamos o primeiro, tá bom? Ok. Mais... Vou até colocar isso entre parênteses, hein? Para não confundir. Mais, abre o parênteses. 50... É 50 mesmo esse H? É 50. Vezes AB 0,0141 vezes θB, que a gente já calculou que é 200. Show! Quanto que deu minha quantidade, então, total? Eu fiz por parte aí. A primeira parte deu 997,5. 997,5. Ok, Isso. muito bom. E a segunda? Cortou. 140? E 1. 141. É mesmo? Acho que talvez seja isso mesmo. Um 41, que legal. Mais, então, esse carinha. Deu 1.138, né? Sai daí. 1.138,5. Isso, watts. Show! Agora sim, pessoal. O que o exercício perguntou? Qual é o ganho na taxa de transferência, com a exceção da aleta? O que é o ganho? É quanto que vai ser com as aletas menos quanto que é sem ela. Então, sem a aleta, a troca seria 236 watts. Com a aleta, a troca está sendo 1.138. Olha só. Então, o meu delta, ou seja, o meu ganho, o meu delta Q, posso chamar ele assim, né? Cadê o delta? Delta. Rapaz, está aqui. Eu já não estou mais enxergando as coisas direito aqui, não. Meu delta Q vai ser 1.138,5 menos 236. Esse que é o nosso ganho, tá?
902,5. 902,5 watts. Olha só, hein? Se a gente insere as aletas, nós temos um ganho de taxa de transferência de 902,5 watts. Percebeu como que aumentou, como que está sendo importante? E outra coisa, a eficiência dela, a gente já fez aqui, ó. Eu vou deixar duas coisas para vocês, falta 1 minuto para 10 horas. Vou deixar duas coisas aqui para vocês fazerem. Calcule. E aí vocês trazem na próxima aula. Calcule a efetividade dessa aleta, a efetividade da aleta. É só pegar e jogar lá na fórmula da aleta e depois calcule a eficiência do conjunto. Porque a gente não calculou aqui a eficiência do conjunto. Calcular a eficiência do conjunto é uma outra forma de você resolver isso aqui também. A gente resolveu por QT. Só que eu também poderia ter feito a eficiência do conjunto, que também sai, tá? Eu também consigo resolver por ela. Beleza? Muito bom. Nós achamos aí, então, essa criançazinha aí. Tranquilo aí, pessoal? Dúvida? Aparecer na hora de fazer os exercícios, aí vai aparecer, né? Vai aparecer na hora do vamos ver, né? Ó, eu não conferi esses cálculos aqui de vocês, mas assim, o conceito é esse daí. O conceito que a gente usou é esse conceito, entendeu? A gente pode ter errado alguma coisinha em cálculo, mas é esse conceito que a gente acabou de usar. A gente usou o Q total, tá aqui o Q total. Se não erramos em nenhum cálculo, show de bola. Estou olhando aqui e aparentemente nós não erramos em cálculos aí, tá? Bom, por hoje é só. Depois eu vou conferir esses cálculos aqui, só antes de colocar lá realmente, eu vou pegar e vou conferir se todos eles estão certos, porque aí a gente deixa o PDF lá direitinho, tá bom? Obrigado. Tenha um bom descanso aí, depois eu coloco lá. Thales, aí você já pode finalizar a gravação e eu também